Oi, eu me chamo Muriel, sou bolsista da Universidade Federal de Campina Grande e pela FAPESP-PB. E o meu artigo se trata de como os membros do heavy metal ritualizam seus shows na cidade de Campina Grande, né? Então, eu estou desenvolvendo essa pesquisa desde 2015, especificamente, e essa pesquisa ela tenta entrar nas particularidades, né, da vivência e da experiência social de experimentar essa música tida como subversiva, né? Então, primeiramente, esse meu artigo ele apresenta algumas características, né, para que eu possa fazer essa análise e apresentar. Então, a primeira característica que é necessária ser destacada aqui, ela se refere ao caráter histórico desse tipo de música. Ela surge em meados dos anos 1980, né, a década de 80, e com isso surge também com a banda Iron Maiden, por exemplo, nessa época, críticas ao thatcherismo, né? Ao desemprego, à inflação que estava sendo gerada na sociedade inglesa, e isso vai marcar, por exemplo, a produção dessa música, né? Muitos membros do heavy metal, como o próprio Ozzy Osbourne, como de outras bandas também, tiveram as experiências nesse meio social que foi de desemprego, né, inflação, e tudo isso refletiu na forma de produzir a música, né? Paralelamente, esse surgimento também ocorreu nos Estados Unidos com as bandas, por exemplo, a banda Metallica, que vai ter um forte impacto nessa produção também na América do Norte dessa música, né? Nesse mesmo período, alguns membros e músicos especificamente dessa música tiveram algumas experiências que foram impraticáveis, indesejáveis de serem sentidas, né? No sentido de que ao ter a eclosão das mídias digitais e produzir uma reverberação de uma forma crítica para a sociedade através desse tipo de música, nos Estados Unidos foi montado um comitê, né, de crítica conservador, especificamente, para criticar a produção e tentar barrar esse tipo de produção nos Estados Unidos, especificamente. E isso tinha o intuito de impossibilitar que essa música chegasse aos seus jovens, né? Porque, segundo contavam e contam os historiadores, é que essa música tinha um caráter para essas pessoas degenerativo, perigoso para as pessoas que escutassem essa música, especialmente os jovens, né? A partir disso a gente tem uma visão ampla do que é, né, de como se deu a produção, a reprodução desse tipo de música, e aí a gente pode entrar agora no segundo aspecto, que a gente retoma para pensar a partir da experiência social de jovens e adultos da classe média baixa, aqui na cidade de Campina Grande. E pensando especificamente como esses rituais, eu estou pensando o show, ocorrem, né? De que forma eles se operacionalizam, né? De que forma eles estão fazendo uma crítica ao social, né? Então, a própria ideia de produzir uma canção, né, de ser um espelho da sociedade, ela também traz consigo esse caráter político, né? Então, nesse sentido, a música, a produção do show faz com que todo esse compartilhamento e socialização de práticas do que deveria ser um show fazem com que o show tenha uma dimensão ritualística. E por isso eu estou chamando a atenção a esse aspecto, né? Então, a cidade do recorte de pesquisa, ela tem um caráter conservador,
né, fortemente, e o que combina em certa medida com o clima que a sociedade brasileira tem experimentado, né, nos últimos anos. E isso tem um reflexo na forma de ritualizar, de experimentar esse tipo de música na sociedade. Então, o heavy metal traz toda uma imagem, uma simbologia de que essa música é pensada e compreendida enquanto subversiva, no sentido de que há símbolos pagãos, há também símbolos considerados pela sociedade como satânicos, né? Então, as formas de expressividade dessa música, a manifestação do corpo quando se conecta com a dimensão da música, os sentimentos que são produzidos a partir daí, né, fazem com que essa música seja compreendida por isso. E essas formas de ritualizar, né, tem um caráter central que é fazer críticas não somente à sociedade, né, ao aspecto religioso, precisamente, conservador, mas também criticar aqueles jovens que participam desse meio sem de uma demonstração efetiva de um engajamento com as práticas do grupo, né? Nesse sentido, é um engajamento que solicita um tipo de adesão ao grupo. E esses indivíduos associados, por exemplo, a grupos alternativos religiosos, como cristãos, né, participam desses meios. E esses shows, quando eles são ritualizados, eles demonstram que o espaço do show não é um espaço para determinados grupos religiosos, né? Nesse sentido, os associados ao metal cristão, né? Então, esse desenvolvimento desse ritual como um show, do ritual como um show, o show como um ritual, demonstra justamente isso, essa crítica e uma, de certa forma, insatisfação com o contexto social do qual se experimenta cotidianamente na cidade, né? Então, basicamente seria isso a discussão que os leitores encontrarão nesse artigo. Obrigado.